Inevitável. Adiando o inevitável, sempre nos enganamos. Essa mesma covardia, há muito tempo aprendida, implorando por migalhas, estamos só mendigando, padecemos dia a dia nessa agonia abusiva. Educados para fazer coisas que não desejamos, assaltados a todo instante por razões incisivas, aprendizes de escravos, bem passivos ficamos, sufocados por tiranos em permanente investida. É preciso que a gente se rebele agora, expurgando toda a fúria que consome por dentro. A vida é um sonho e já passamos da hora de tomarmos para nós o prenúncio da aurora, reivindicar bem aqui esse nosso momento e fazer explodir o algoz que apavora. Meu nome é Caio Aguiar Cirino. Eu sou um brasileiro comum, um tipo geral, nascido numa sociedade de classes, de família pobre, pai contador, mãe professora. Tivemos de nos virar. Nas carências oriundas da ausência de explicação sobre muitos fatores, sobretudo sobre as grandes e históricas desigualdades sociais, fui obrigado a me adaptar, a criar resiliência aos trancos e barrancos e a desenvolver um certo coeficiente de agressividade. É assim, porque as ruas estão repletas de brincadeiras, mas também é lá que conhecemos a violência social brasileira. Mas também comecei a estudar, pai e mãe na luta para criar condições de estimular. Já a poesia, característica de nascença, eu suponho, foi se recolhendo nesse processo, foi se intimidando, trancando-se num quarto solitário e acolhedor dentro do coração. E assim eu fui me tornando um aprendiz de escritor e poeta, que escrevia às escondidas. Eu acho que ainda hoje eu escrevo às escondidas. Esse poema se chama Garoto. Havia um garoto na rua, muito dado a sensibilidades. Achava que podia dizer coisas do tipo sonhos, histórias de amor. Foi caçoado e humilhado por alguns dos outros garotos. Ele se perguntou: o que aconteceu com aquelas outras crianças já tão perturbadas e tão intranquilas? O garoto percebeu um dia que seu mundo orbitava outras estrelas e trancou suas viagens no peito, em pedaços de papéis ocultos, coladas com língua, saliva e sangue nas paredes do coração fechado. Esse poema trata daquilo que eu falei anteriormente, né? Sobre nascer numa sociedade brasileira que parece ser aparentemente pacífica, cordial e tranquila, mas que apresenta no seu cotidiano muita violência, sobretudo violência simbólica. Então, essa poesia trata da sensibilidade desse garoto que foi guardando essas poesias ou esse espectro poético dentro do coração e que teve dificuldades, né, de desenvolver essa potência sensível, mas que tem encontrado um caminho no sentido de encontrar essa maturidade, essa sensibilidade madura e expressá-la por meio dos poemas hoje, finalmente, publicados. Por que poesia? Eu sinto desde tenra idade necessidade de saber quem eu sou. A sociedade oferece, ora, referências que me aproximam desse saber, ora, referências que distanciam e até sabotam esse saber. Eu até acho que a sociedade contemporânea ocidental é mais perita em sabotagem. Então, é preciso organizar o caos dos sentimentos e das emoções. A poesia, o contato com ela, a princípio por meio da música e também por meio da escola, nas aulas de literatura, sobretudo, ofereceu essa possibilidade, ou seja, saber mais e melhor de mim no processo de composição da minha identidade. Eu gosto da reflexão de Rui Barbosa quando diz: não é possível estar dentro da civilização e fora da arte.
Eu acho que com essa afirmação ele levanta a hipótese de que o Ocidente dicotomizou razão e emoção em seu processo de configuração. O Ocidente operou uma fragmentação da complexidade natural e humana. A poesia, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, nos devolve a profunda possibilidade de nos recompor enquanto natureza e enquanto espécie humana. É como afirma Rubem Alves, essa é a missão da poesia, recuperar os pedaços perdidos de nós. Esse poema que eu vou ler agora é da poeta Cristina Leilani Fernandes e se chama Das Alegrias. Grande será a graça do teu abraço, enrolado em ramos de hibiscos. De que queres enriquecer? Da matéria bruta, resina e metal, que liga palácios a cemitérios, ou da felicidade que não é tua? Do outro lado, ouço sermões ensinando segredos para ser feliz. Crua sinfonia do nada. Para ti, serei esfinge e sangue e fel. Chão pisado. Você chega, com poemas sem animais delicados. Segura minha voz na tua voz, gás e poeira na imensidão. Segura minhas mãos nas tuas mãos, agulha e casulo, bichos da seda alinhavando nossos mundos. A Cristina Leilani é uma poeta da cidade de Poções, Bahia, mas hoje ela é naturalizada conquistense. E a poesia dela me apresenta uma sensibilidade que me faz me sentir mais próximo da natureza, menos dicotomizado, como eu falei anteriormente. E ela consegue versejar, gracejar e encantar o mundo com sua visão, que é potencialmente simbólica, ilustrativa e imagética. É uma poeta que eu admiro muito e que eu tenho um apreço muito grande. Um salve a Cristina Leilani Fernandes. O meu abraço. Eu tenho 2 livros publicados muito recentemente. O primeiro se chama Uma Coisa Chamada Eu, lançado em 2023. Esse livro, ele levou mais de 30 anos maturando, eu digo assim, porque como o meu espectro poético ele ficou engavetado, ele ficou guardado enquanto a gente dava conta das demandas da vida, das demandas do filho da classe trabalhadora, que tem que estudar, tem que mudar de cidade, que conseguiu fazer universidade e se dedicar a ela e começar a trabalhar muito jovem. Então, eu digo que esse livro, ele culmina num processo de maturação que levou da adolescência até essa maturidade que eu me encontro. Esse livro, ele é uma mistura de prosa e poesia. Ele conta a trajetória de um personagem que está buscando por si mesmo e buscando o seu lugar no mundo, e ele faz isso por meio de um diálogo muito intenso e muito íntimo com pensadores universais. São muitos os pensadores universais que dialoga com ele por meio de seus aforismos. Soren Kierkegaard, Sigmund Freud, Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, enfim, né, Jacques Lacan. Então, ele dialoga com esses pensadores, mas ele dialoga sobretudo nesse livro com poetas da tradição luso-brasileira. Então aparecem trechos dos livros, dos poemas de Manuel de Barros, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Pedro Quilquer. Nesse processo de dialogar, ele ousa e é estimulado a escrever seus próprios versos. E ele apresenta essas poesias, intercalando esses diálogos, essas reflexões, são reflexões subjetivas do personagem. Ele intercala essas poesias com essas reflexões. É um livro que, ao mesmo tempo, serve para apresentar um aspecto da poesia luso-brasileira. Ele também apresenta
a necessidade fundamental da poesia, sobretudo no mundo contemporâneo, e ele apresenta também essa verve filosófica que o coloca no lugar de autoconhecimento, de ousadia, de libertação e de busca por um lugar melhor no mundo. Uma coisa chamada Eu versa sobre isso. O segundo livro, lançado em dezembro de 2024, um ano após ter lançado Uma Coisa Chamada Eu, se chama Sonetos Doídos, Brinquedos Queridos, em parceria com a editora Xará, do Rio de Janeiro, que é protagonizado pelas irmãs Letícia e Isabela. Elas abriram o edital, eu inscrevi o livro, e esse livro apresenta 40 sonetos. Alguns dos sonetos estão no primeiro livro. Esse livro tem o que eu diria de uma sequência didática. Ele tem como fio condutor epígrafes de poetas mulheres brasileiras, e ele também fala sobre as dores que a gente enfrenta no processo de existir e as buscas de significado e de superação das nossas limitações humanas. É um livro que ficou muito bonito, tanto quanto o primeiro. O primeiro livro teve ilustração da Cristiane Lemos, eu preciso dizer isso, ele é todo ilustrado, está muito bonito nesse sentido, né? A diagramação do Tiago Suíten e a edição de Charles Ribeiro Quirino, que é um poeta também daqui de Conquista. E o segundo livro, ele também tem imagens e traços que fazem o leitor seguir uma espécie de novelo que está enrolado na cabeça do poeta e que vai se desenrolando numa espécie de tentativa de conhecer a si mesmo e de colocar as suas idiosincrasias para fora por meio de palavra e arte, e vai entregando ao leitor sentimentalidades, decifração de enigmas contemporâneos e beleza. Sobretudo, muita beleza. É isso. Esse poema se chama Uma Coisa Chamada Eu. Uma coisa chamada alma e que diz que sou eu, tomou esse corpo emprestado para poder habitá-lo. Desde que em vida orgânica e consciência cresceu, peregrina absurdamente esse ser sem conseguir domá-lo. Impetuoso, insistente, cativa em si o que jamais prometeu. Por vezes, compadecendo-se insólito, deseja quem possa escutá-lo. Mas quase sempre, íntimo da solidão, abraça-se sem pódio ou apogeu, investidas destemidas de um dia ainda poder conquistá-lo. Desbravador dessas terras distantes e temidas, tomado por constantes assombros na penumbra floresta, deambula tais mistérios neste karma de nome vida. Movido por instinto em vacilante investida, padecer caminhos solitários é o que lhe resta, insistentes desafios d'alma dessa sina desconhecida. Eu deixei esse poema por último para finalizar o podcast, do Sertão Literário, porque é um dos poemas mais profundos que eu já escrevi. Ele é ao mesmo tempo desabafo e uma reflexão sobre esse espanto, essa perplexidade, esse assombro que é existir na condição humana. Às vezes o poeta toma um susto, né? Habitar, existir nesse mundo, habitar e existir nesse corpo específico é ao mesmo tempo algo tão pequenininho, tão insignificante, e ao mesmo tempo algo tão grandiloquente, tão grande, tão exuberante. Quando a gente pensa que a gente é um corpo limitado, com tempo de vida limitado, propenso à morte a qualquer momento, diante de um universo tão infinito, a gente ao mesmo tempo se depara, né, com essa insignificância, e isso gera perplexidade e espanto, e ao mesmo tempo com essa capacidade que esse corpo pequeno,
insignificante no sentido da sua dimensão, as capacidades que ele tem de especular os limites do universo, né? De especular a potência que é estar diante de tudo isso. Não tem como o poeta não se espantar. E ele expressa isso no sentimento de tentativa de reconciliação da condição humana com a intrínseca relação com a natureza, né? É uma poesia. Os meus 2 livros, eles versam sobre o que eu chamo de ecoafetividade. A minha poesia, ela preza muito pelo despertar dessa ecoafetividade e da necessidade de integração do humano à natureza no mundo civilizatório e ocidente dicotomizado, tá? Então é isso aí. Um abraço a todos, um abraço a todas. Obrigado, Nélio. Obrigado, Anne, por essa oportunidade de participar desse podcast. Longa vida ao Sertão Literário. E é uma honra para mim fazer parte desse elenco, dessas pessoas tão admiráveis. Um abraço, a gente vai se falando. Se interessarem, me procurem. Os livros estão à disposição. Valeu! Até a próxima! Esse foi mais um episódio do podcast Sertão Lírico, uma produção do Foro Literário Sertão da Ressaca, que traz como tema Vozes e Versos de uma Geração.